Então, pessoal, bom dia. A gente está hoje aí para o 7º Hangout sobre React. A gente abordou bastante coisa já, desde a parte de criação inicial do componente até a parte de gerenciamento de estado, lifecycle dos componentes React. Então agora chegou num ponto do livro que ele sumariza tudo isso, fazendo uma aplicaçãozinha simples de to-do, tá? Para fazer gerenciamento de tarefas. Eu peguei essa aplicação que ele usou no livro e só coloquei algumas coisas a mais ali. Basicamente a aplicação do livro. Tudo bem, o CSS é um pouco diferente, mas a aplicação do livro, você digita uma tarefa aqui, clica em adicionar, e ela vai simplesmente adicionando aqui embaixo, tá? Eu fiz um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. O que esse cara vai fazer? Simplesmente eu vou imputar aqui qual que é a informação, qual que é a tarefa que eu quero. Ele vai adicionar numa lista aqui embaixo. Geralmente, quando a gente está usando uma lista, eu fazendo a apresentação agora da aplicação para vocês, né? Pra vocês entenderem o funcionamento antes. Geralmente, quando a gente está gerenciando uma lista de to-dos, a gente quer que as tarefas que a gente adicione, por último, venham sempre primeiro, né? Sempre uma ordenação decrescente. Isso facilita um pouco para você ver quais são as tarefas que têm prioridade, são as tarefas geralmente que você está adicionando ali no momento. Só que pode acontecer que não necessariamente é assim. Se caso for uma tarefa mais antiga ou que tem uma baixa prioridade, aí você vai ter a opção de arrastar esse componente aqui e deixar ele na ordem que você quiser. Ah, não, a tarefa 1 realmente tinha mais prioridade do que a tarefa 3. Então você consegue vir aqui e fazer o drag and drop e reordenar. Outra coisa que vai dar para fazer aqui, você vai conseguir... Isso aqui eu não fiz uma coisa bonita, tá? É só para mostrar como que a gente edita umas informações do componente, mas você consegue clicar em editar, ele vai abrir simplesmente um prompt, uma coisa bem feia mesmo, mas só para entender o conceito. Eu consigo editar aqui pro nome da tarefa nova. E ele atualiza diretamente aqui também. Outra feature que dá para você excluir. E finalmente a última feature que dá para fazer é apagar todas as informações. Tá? Beleza. Deixa eu adicionar umas tarefas. Oi? É tão perigoso. Isso aqui é perigoso porque ele não pede confirmação ainda, né? Tarefa 2 e tarefa 3. Esqueci de outras coisas. Você consegue clicar na tarefa também para fingir que ela já está feita. Então ela diminui a opacidade aqui. Tá, ela coloca uma opacidade, sei lá, de 0.1, por exemplo, 0.2, se não me engano. Mas consegue ter controle. Você consegue também desfazer e falar, não, eu não fiz essa atividade. Então, se você quiser fazer as atividades, depois ordenar, falar, as atividades que eu fiz ficam aqui embaixo, você consegue fazer também. E por último, o que esse carinha faz, que eu também vou apresentar, é que ele salva. Então, se eu dar refresh aqui na página, eu não vou perder o estado. Tá, eu não estou usando o banco de dados, eu estou usando o local storage da própria API do navegador. Então, se vocês forem ver aqui em application, local storage, tem aqui as informações do meu to-do. Tá? O local storage é um esquema de chave-valor. Então tem aqui informação aqui, que eu chamei de tasks, e os valores aqui, que é basicamente o meu objeto de tarefas, só que serializado. Tá? Eu dei um JSON.serialize nele. .stringify, desculpa, JSON.stringify. Ele converteu isso para string e eu consegui salvar aqui. Esse cara é atualizado constantemente, então se eu for apagando, vocês percebem que vai mudando, só tem um. Se eu editar aqui para a tarefa ABC, percebe que já atualizou aqui, ó. Então ele mantém sincronizado aqui com o local storage, e se você der refresh na página, ele consegue recuperar esse estado e aparecer aqui na tela. Beleza? Essas são as features desse to-do. Agora vamos ver como é que ele foi implementado. Beleza, no meu index.html eu alterei pouca coisa, tá? Eu basicamente coloquei um ícone padrãozão e eu também incluí o font awesome. Tá, o font awesome, para quem não conhece aí, é um
É uma fonte que basicamente ele disponibiliza o CSS para você. E você consegue usar vários ícones bacanas, tá? Tem uma série muito legal de ícones aqui. Aqui tem uns exemplos no site deles. E depois eu mostro mais detalhes desse cara no final. Mas eu precisei usar ele para criar esses ícones nesses botões aqui, ó. Outra coisa, o que eu precisei instalar nesse cara, né? Além da... Eu peguei aquele projeto que a gente já estava fazendo, aquele template. Eu alterei basicamente só o nome da aplicação, né? Isso vai mudar mesmo. Eu tive que adicionar as dependências de Decorators Legacy. Esse cara aqui foi para suportar o drag and drop que eu estava mostrando para vocês. A biblioteca que eu usei para fazer isso, ela usa esse cara. Esse Object Rash Spread eu precisei usar porque eu fazia cópia de objetos e na cópia de objetos eu usava o spread. A gente vai ver com mais cuidado, mas basicamente é o seguinte: se eu tenho um objeto aqui com a propriedade name igual a Elton, sei lá, flash name aqui, or surname igual a Souza, eu consigo criar uma cópia desse objeto fazendo object usando spread. É uma sintaxe nova, né? Ainda não tá sendo suportada por todos os browsers, então você precisa usar polyfills ou plugins. No caso do Babel, eu usei um plugin para fazer isso. Mas é bem útil, porque aqui eu consigo vir aqui no final e falar que surname igual a Silva. Então, todas as outras propriedades do meu objeto, elas vão ser, vamos dizer assim, copiadas, e tudo que tiver à direita aqui, ele vai sobrescrever as propriedades já existentes desse objeto. Tá? É um outro jeito de fazer object.assign, conhecido aí já. Eu já fazia assim com surname, fazer Silva, e eu falo que o meu objeto de origem é isso. Eu faço com spread operator. Tranquilo? Se tiverem dúvida aí, só ir falando. Tô dando fazendo uma revisãozinha assim antes de começar mesmo. Beleza. Esses dois caras a gente já usava mesmo, que é o ES 2015 React, são esses dois presets. Só que eu tive que usar o Stage 0 também por causa desse esquema de ficar arrastando aqui no Sorbo. Outra coisa, na aplicação eu fiz o CSS separado. Vocês podem ver aqui que tem um app CSS, Task CSS. Dentro de cada um desses caras aqui, tipo no app, por exemplo, eu faço um import do app CSS. Esse cara aqui. Isso quer dizer que eu mantenho meu CSS separado. E como eu mantenho separado, eu preciso falar pro Webpack como é que ele vai conseguir ler esse arquivo e vai fazer o bundle disso, né? Então, para isso eu preciso do CSS Loader e do Style Loader para conseguir carregar esse CSS separado. Beleza, essas são as dependências de dev que eu precisei adicionar para fazer build. E esses aqui são as dependências diretas do projeto. As que eu adicionei foram o React Sortable.js, que é basicamente um componente React para a biblioteca Sortable, que já é usado há bastante tempo já foi usada com jQuery, já foi usada com, sei lá, Vue.js, eu acho, React, Inferno. Ela tem suporte a vários frameworks que estão aí e bibliotecas que estão aí no mercado. Então essa aqui é a implementação específica de React. E esse UID aqui para gerar identificadores únicos. Beleza? Essas são as dependências adicionais aí que eu precisei adicionar. Dependências adicionais que eu precisei adicionar, que ótimo. O que eu precisei alterar no Webpack? No Webpack aqui eu precisei mudar no loader do Babel, adicionar o Stage 0 como preset e adicionar esses dois plugins aqui de Object Rash Spread e do Decorations Legacy para o Babel conseguir identificar essas novas dependências, esses presets e plugins. Aliás, eu nem preciso escrever entre aspas.
duplas. E eu precisei colocar também um matcher aqui pro CSS para ele usar os loaders de Style Loader e CSS Loader. Tá, então basicamente o que eu adicionei aqui, que tem de dependência de dev, eu precisei referenciar aqui no ambpack.config. Tranquilo, essas foram as modificações que eu precisei fazer em cima do projeto de template, tá? São as dependências adicionais desse projeto. Bem, todo nosso projeto sempre começa pelo index. Né? O que eu coloquei no index? Como eu tenho uma pasta separada de componentes aqui, ó, pasta de components, tudo que está aqui dentro vai ser referenciado através desse cara raiz aqui, que vai ser o index. O index, basicamente, ele chama o app e coloca o app aqui dentro desse container com ID app aqui no index. Opa! Então esse div ID igual a app, ele vai ser referenciado quando for importar aqui o meu componente app. Então eu vou colocar esse app aqui dentro dele. Aí vai começar a mágica, né? O que esse app vai fazer? Então vou fechar tudo aqui, que a gente já viu como é que é estruturado. Vamos começar a ver como é que foi implementado. Eu geralmente coloco o app porque eu acho mais fácil de me localizar, sabe? Eu pego um projeto novo, eu sei que o app ali é o cara que vai começar a criar todas as coisas. Esse app ele simplesmente delega pro to-do list aqui a criação da estrutura que ele vai apresentar. Então o app basicamente é um stateless component que ele simplesmente referencia um to-do list. Aí o to-do list sim vai começar a fazer toda a mágica. Ô pessoal, vocês têm dúvida até agora aí de alguma coisa? Não, tranquilo, também tô tranquilo. Tranquilo? Beleza. Beleza, o que esse to-do list aqui vai fazer, né? Eu preciso importar as dependências que eu tenho, nesse caso eu tenho o to-do items, vou explicar o que ele vai fazer. Eu importei o ID aqui também, que é um cara que vai gerenciar uns IDs únicos ali para mim. E eu vou importar também o CSS desse cara. Então, por padrão, basicamente cada componente eu coloquei um CSS próprio dele, tá? O CSS do app, ele tem só a parte esse cara aqui é bem famoso, que é chamado de Border Box Hack, ou Border Box Fix, porque por padrão no CSS o box sizing é sempre content box, né? E é bem ruim isso quando você vai fazer uns cálculos lá de medida das coisas. Então eu prefiro sempre usar border box. Por isso eu uso esse carinha aqui no começo para definir que todos os meus elementos vão ter box sizing igual a border box. Facilita no cálculo. Olha, você voltou a usar externo de novo aí? Não, eu voltei, cara. Eu achei melhor. É que eu tô fazendo uma migração aos poucos, cara. Primeiro eu separei só o CSS, eu tô usando CSS puro. E como eu tô aprendendo CSS ainda, né, que eu não sou muito bom nisso, eu tô separando e fazendo CSS puro. Quando eu começar a usar pré-processador, vai ficar mais fácil também, né? Eu vou começar a usar eu tô querendo usar o SAS ou o Stylus. Sim, mas assim, eu não entendi muito bem ainda. Eu também, antes do CSS, estava funcionando também, mas eu não entendi muito bem assim, porque você vai criar cada CSS para cada componente, provavelmente você vai fazer aquele esquema que eu estava falando lá, né? Cada passo, não sei, talvez. Por cada coisa num componente, numa pasta, né? Sei lá, uma separação. Pode ser feito assim também em cada pasta. Nesse caso aqui eu fiz separação eu não sei como é que é o nome próprio, separação por conceito, não sei. Acho que, por funcionalidade. Por funcionalidade, é que fala, né? Não, mas tudo bem, independente, vamos supor, porque conforme vai aumentando fica complexo, né, de qualquer forma, os negócios. Mas digo assim, como que pega isso? Vai pegar cada CSS, enfim, estando separado, junto aí, na mesma pasta. O processador vai ter que pegar lá para juntar e tal, né? Sim. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita. Ele vai ter que fazer Cara, vai ter que comprimir tudo isso aí, né? Vai ter que juntar tudo isso aí, de qualquer forma. Agora olha como que ele gera aqui, ó. Na página, tá vendo? Eu tenho meu head, meu link, ele importa os 4 styles aqui e deixa inline, ó. Sim, então, aí vem minha dúvida.
Beleza, ele coloca aí e tal. Mas o problema é o seguinte, cara, você vai declarar um CSS ali. Como que ele entende que cada coisa é. Ele dá uma identificação única para cada um, que ele entende que aquilo é daquilo? Porque se você colocar um CSS ali que tem alguma coisa global ali, já vai ficar confuso, mas como funciona? Entendi sua preocupação. Isso aí vai da organização do cara mesmo, cara. Geralmente o que o Facebook fazia, eles sempre prefixavam as coisas com um nome do componente. Então, assim, todas as classes daquele componente tinha que ter ponto nome daquele componente. Então, tanto que se você fizer um create React app, você vai ver que ele vai colocar ponto app e aí ele vai colocar os estilos, tipo ponto app, sei lá, ponto app neve, ponto app button, por exemplo. Então ele usava esse esquema como se fosse um namespace. Tá ligado? Mas qual foi a desvantagem que você viu assim, em relação ao usar o CSS integrado lá? Porque integrado já não separaria esse problema e ou complica mais? Cara, eu acho que no fim das contas acaba complicando mais. Assim, como eu comecei a ver o CSS agora, eu não sou o melhor cara pra defender, porque eu não sou cara de front-end. Mas, não sei, eu acho que eu tenho mais liberdade de escrever o CSS aqui, cara. Eu ver o arquivo, eu conseguir validar ele fora. Tudo bem, tem os linters direto do Style Components também. Só que eu preferi separar para fazer um teste. Assim, eu ainda tô nesse período que eu tô validando as ideias ainda. Eu tô pesquisando, exatamente, porque eu senti mais confortável, vou usar. Que nem no último, se eu não me engano, eu usei Style Components. Nesse eu tô usando CSS separado, porque eu vi que a comunidade ainda existe um certo receio, né, da utilização do Style Components. Ainda. Eu falei, beleza, deixa eu ver como é que é a maneira antiga com o React. Eu sei como que é com aplicações, páginas HTML que não tem React, né? Mas com React, como é que fica? Aí beleza, eu separei, eu vi que é tranquilo, depende muito da organização do cara, que nem eu tava falando, da aplicação das classes e tudo mais. Só que eu não me senti desconfortável, cara. Eu não me senti desconfortável. É chato você ficar adicionando aqueles loaders lá e tudo mais, só que... Acho que por enquanto tá valendo. Eu acho que quando eu começar a entrar com quando entrar com pré-processador, eu acho que aí vai ficar mais interessante. Porque tem isso também, eu acho que o Style Component não tem suporte a pré-processador. Se eu for usar styles lá dentro dele, eu acho que não funciona, por exemplo. Show. De boa. Discussão super válida. Dentro do app CSS aqui, então eu deixei aquele hackzinho do box e eu defini alguns estilos que eu considero como a parte de estilos raiz, né? Então eu defini os estilos do body e os estilos de classes que eu vou usar em todos os componentes. É isso que o Conde estava falando. Eu poderia definir um estilo, posso usar em todos os componentes. Eu não consigo isolar o componente da forma que muitos pensam, né? Nesse caso, o CSS é verdade. Eu estou criando um CSS aqui no app que eu vou reutilizar ele durante todos os outros componentes. Estou usando o Shadow e estou usando o Button aqui também. Beleza, esse é os estilos do app. Como ele vai invocar o TodoList, esse aqui vai ser o cara principal. O que o TodoList vai ser responsável? Ele vai ser responsável por o gerenciamento de estado, as alterações de estado também, né? Porque se ele mantém um estado com ele, você precisa referenciar as funções dele para fazer alteração do estado. Então você precisa propagar essas funções para todos os componentes filhos para que elas referenciem as alterações do componente raiz, que é o componente que detém o controle do estado. Então esse cara tem aqui um construtor, eu crio o estado inicial, que basicamente tem tasks, e as tasks são... e a task é um objeto. Tá? Eu acabei não mostrando aqui, mas eu posso mostrar com mais detalhe qual que é a estrutura de uma task. Vocês estão vendo aqui que meu TodoList, ó, eu vim aqui na aba React, eu tenho aqui meu componente TodoList e aqui eu tenho as propriedades de estado. Na task, basicamente, eu tenho um objeto cujo ID eu usei um ID e dentro desse objeto eu coloquei três propriedades. A propriedade ativo, se é verdadeiro ou falso. Tanto que vocês podem se abrir aqui, quando eu for mudar aqui, ó,
Ele já reflete ali. Eu tenho a descrição da tarefa. Vou colocar a A, por exemplo. Equalize aqui também. É bem legal ficar testando por aqui. E eu tenho a ordem. Tá? Isso aqui é uma ordem de 0 até N. E aqui eu só uso essa ordem de maneira decrescente, né? Então, esse cara é o 0, esse cara é o 1. Só que para apresentar... Oi? Só para dar um toque, às vezes o pessoal que não sabe muito bem o que é essa ferramenta aí, mas é tipo uma extensãozinha, né? O React DevTools aí. Isso. Esse cara aqui, o React DevTools. Bem lembrado. A gente acabou... Assim, eu acho que é uma ferramenta que você for usar React, você tem que ter, cara. Como, né? Porque essa parte de verificação de propriedades de estado é muito interessante. Quando começar a usar Redux, por exemplo, é interessante ter o Redux Developer Tools aqui também. Mas se você está usando só React, pelo menos esse cara aqui eu recomendo ter. Porque uma coisa é o DOM que o React gera no final, vamos dizer assim, né? Que é esse DOM aqui, essa estrutura aqui. Só que se você vê, essa estrutura ela perde um pouco da semântica do React, porque você não tem o nome dos componentes aqui como a gente gerou aqui. Então, para isso, você precisa ter essa extensão de React aqui, porque aí sim ele vai colocar as coisas com a hierarquia que foi definida pelo React. Tá? Você não está vendo o DOM puro aqui, você está vendo o Virtual DOM do React. Fica mais fácil de visualizar, principalmente por causa das propriedades e controle de estado aqui. Bem lembrado. Então, nessa parte de tarefas aqui, eu usei um objeto, e aqui desse objeto é um ID único, e as 3 propriedades são ativo, descrição e a ordem. A ordem eu usei aqui de maneira decrescente, só para apresentar os últimos adicionados primeiro, aqui na lista. Então, vocês viram aqui que eu adicionei um cara, ele vai ficar com o último ID, com o ID 2, só que como essa ordenação aqui é decrescente, ele vai para o topo da lista. Beleza. Então, esses são os caras que estão selecionados aqui na task. Eu tenho eventos do lifecycle, eu precisei fazer um hook nesses eventos. E eu tenho os métodos de adicionar, excluir, fazer toggle aqui do estado, atualizar e a minha função de renderização. Deixa eu ir direto para a minha função de renderização. Depois eu explico as outras com mais detalhes. A minha função de render, basicamente, ela cria esse formulário aqui, ó. Ele é um form. Aí ele tem um input, que eu coloquei aqui o placeholder dele de what needs to be done, que é esse cara aqui. E ele tem dois botões aqui no final. Eu tenho o botão de adicionar e tem o botão aqui de recycle, que é esse botão de excluir tudo. Eu não achei um botão melhor para significar excluir tudo. Se você ficar por um tempo aqui, ele aparece o tooltip. Remove all tasks, add task. Como eu não achei um ícone melhor, eu acabei ficando com esse aqui mesmo, então. E esse primeiro botão aqui é importante porque ele é o submit do form. Esse segundo botão aqui, eu coloquei um evento dele em vez de usar submit, né? Porque só posso ter um submit. Eu coloquei um clique dele para referenciar o remove all tasks, que é um método interno. As outras propriedades que eu usei dele é o class name, que é bem padrãozão, né? Eu tenho o uso de 4 classes aqui, o button, shadow, FA, que é do font awesome, e o font awesome recycle. O area hidden aqui, que é recomendado pelo font awesome, e o tooltip. Aí aqui eu já referencio o nome dos eventos. Beleza. Nesse input aqui, eu coloquei ele com a classe shadow, só para ele ficar com essa sombra. O type dele é text, né, para você poder... É o tipo padrão para você digitar texto aqui mesmo. O placeholder que eu falei e esse cara aqui, ó, que é a referência. O que acontece? Por que eu usei esse cara, né? No React, a única maneira de você referenciar as coisas é via state e props. Só que às vezes você precisa referenciar um elemento do DOM
porque você precisa pegar, por exemplo, um valor ali qual que é o valor que está nesse input, por exemplo, ou você precisa setar o foco nesse componente, você precisa fazer controle, por exemplo, usando controle de mídia, de play, pause. Você precisa ter um acesso direto ao elemento HTML, tá? Tudo bem que isso aqui não é o elemento HTML de fato, né? Eu estou acessando o Virtual DOM, sempre lembrando isso. Então, o React, ele permite que você tenha esse ref, e esse ref vai ser uma função que vai ser invocada para saber, dado esse elemento aqui, ó, esse input, o que eu quero fazer com esse cara. Geralmente, a gente usa ele para adicionar uma referência dentro da própria classe. Então, aqui dentro da minha classe ToDoList, quando ele for renderizar esse cara, ele vai adicionar uma referência para esse input, e eu dei o nome aqui do cara de task input. Isso quer dizer que fora do meu método render, eu consigo referenciar esse input aqui através de this.taskInput. Então, se eu for pegar o valor que o cara digitou, como é o caso que isso foi usado, eu preciso dessa referência. É bastante útil, tá? Assim, você não pode usar demasiadamente, né? Vamos dizer assim. Existe aqui uma recomendação do Facebook sobre quando que você deve usar refs, como que ele manipula o DOM. Tá nesse link aqui do React Docs Refs in the DOM. E ele explica quando usar, tá? Para gerenciar foco, seleção de texto, media playback, para você fazer o trigger, né, o gatilho de animações imperativas, ou se você está fazendo alguma integração com bibliotecas de DOM de terceiros. Tá? É interessante usar esse refs. Se tiver dúvida aí, é só falar, gente. Beleza. O que acontece então aqui nesse botão de submit? Esse botão de submit aqui, ele vai invocar o submit do meu formulário. E o submit do meu formulário, ele tem esse método onSubmit aqui que eu falei para ele fazer o quê? Fazer a adição de uma task. Beleza? Deu uma add task. Tranquilo. Então isso aqui, eu vou explicar com detalhe o que cada um desses métodos faz, tá? Mas só para ver a estrutura inicial. Então, esse cara aqui gerou o meu formulário. Embaixo do meu formulário, eu preciso ter os meus itens, a exibição dos meus itens. Então, para a exibição dos meus itens, eu criei um componente chamado ToDoItems. Esse ToDoItems, ele precisa das tasks que eu tenho dentro do meu estado. Importante dizer que essas tasks não são alteradas dentro desse elemento aqui, dentro do ToDoItems, elas são alteradas apenas pelo ToDoList, tá? Por isso que eu preciso passar esses métodos aqui, ó, para eles serem repassados na cadeia de componentes, para que quando um componente aqui da ponta, como esse aqui, um componente test, por exemplo, ele invoca, sei lá, uma exclusão, ele consegue passar essa informação em cadeia até chegar no ToDoList, e ele vir aqui finalmente e fazer a exclusão dessa tarefa, tá? Então esse é o cara que é o dono da informação. Eu estou reforçando isso porque é importante numa aplicação que não está usando Redux, por exemplo, que você não está usando Actions, não está usando um store compartilhado entre todos os componentes, de você manter o estado num componente, né, digamos, uma aplicação mais simples, né? Eu estou mantendo o estado dentro do componente ToDoList e tudo que precisa alterar sempre redireciona para ele. Então ele é o cara que é a fonte da informação. Ele é o... Oi? Isso aí tá lá na doc, né, cara? Assim, na doc ou em algum outro lugar, mas você sempre tem que procurar subir o estado para a raiz, né? Isso. Do componente. Que é o que você tá fazendo aí. Uhum. Porque você começa a ter estado, assim, cada componente ser dono de parte do estado, você não consegue saber o estado da aplicação. E o React, na realidade, ele funciona em cima tudo bem, tem várias features dele, mas o principal dele é como que você vai fazer o gerenciamento do estado e como isso afeta o DOM real, né? Como que ele consegue fazer esse gerenciamento de uma forma performática e uma forma que seja fácil pro desenvolvedor. Então, assim, a parte de estado pro React é extremamente importante. Então, essa recomendação que eles dão também, a gente tem que prestar bastante atenção, né? De
mudar toda a parte de estado para um componente central. Então, beleza. O que esse cara precisa, então? Ele vai precisar só das tasks e das funções que vão fazer a manipulação do estado. Beleza. Deixa eu ver. Have to do items. Tá, acho que só faltou mostrar aqui que as funções fazem, né? Aqui no construtor, vocês devem ter percebido que eu coloquei esse bind, né? A gente já falou, mas eu vou revisar aqui rapidão. O que acontece? Todos os métodos de lifecycle do React, ele já tem o auto-bind. Significa que dentro desses métodos de component will mount, component will update, component will unmount, component did mount, todos esses métodos de lifecycle, se você usar o this dentro dele, automaticamente esse this vai estar já com bind direto para a instância dessa classe. Você não precisa se preocupar com isso em métodos de lifecycle e no método render. Tá? Aqui dentro eu posso usar this numa boa, sem problema nenhum. Agora, se você for criar os seus próprios métodos, ele não tem o bind automático, ele não tem um auto-bind. Então o que você precisa fazer? Você precisa referenciar esses métodos aqui e passar para ele qual que é o contexto. Então você basicamente atribui para cada um desses métodos o contexto que é a própria instância dessa classe. Então, quando você faz o bind this, significa que dentro desse método, addTest, por exemplo, se você usar o this, ele vai estar referenciando a instância da sua classe. Tá? É uma coisinha meio chata de fazer. Tem outras formas de fazer? Tem. Essa aqui é talvez a mais direta e a mais verbosa. Tem como você usar decorators aqui para ele fazer o auto-bind no componente, ou fazer o auto-bind no método. Eu acho que tem outras opções também, fora esse decorators, que é uma sintaxe que, acho que, se eu não me engano, tá pro ES 2017 ainda. Tá no 7, Tá no 7, né? Então, ele foi postergado, acho que ele tava no 6, aí a galera não implementou, jogou pro 7. Então, muita gente que dependia dele precisa usar polyfill. Então, eu acabei eu não quis usar aqui, eu quis usar o método tradicional mesmo. Mas tem como você usar decorator também, tem... Tem um monte de jeito, né, cara? Tem gente que coloca direto lá, né? Onde você chama mesmo. Tem. Por exemplo, acho que o que o Angel tá falando é aqui, ó. Em vez de eu fazer this.removeTasks, eu posso fazer this.removeTasks bind this. Tem gente Exato. É uma opção também. Eu deixei ele em cima porque a minha opção pessoal é essa, aqui lá em cima, porque fica centralizado. Eu bato o olho, eu sei tudo. Mas isso aqui é uma opção também. Boa. Beleza. Agora que eu fiz os binds dos métodos, vamos ver os métodos que eles fazem, né? Vamos lá, método de lifecycle. Os métodos de lifecycle eu usei para poder fazer o armazenamento no local storage. Porque toda vez que eu faço a alteração do meu estado, eu preciso adicionar isso dentro do local storage para que quando eu faço a atualização da página, ele mantenha o estado que eu estou atualmente. Por isso que eu uso esse método component will mount e component will update. O component will mount ele vai ser invocado quando eu for montar meu componente, ou seja, quando eu for criar ele pela primeira vez. Quando eu crio um componente pela primeira vez, imagina que é como se eu estivesse carregando a página. Então o que eu faço? Eu preciso ver se eu já possuo um estado anterior salvo no meu local storage. Então eu vou lá no meu local storage, eu uso a API dele, que é basicamente local storage.getItem ou local storage.setItem. São basicamente os dois métodos que o local storage disponibiliza para você que são úteis, né? O getItem, ele vai aqui no meu local storage, dentro desse cara aqui, e ele referencia por essa aqui. Então, quando eu faço um get item aqui por task, ele vai vir aqui no meu application, no local storage, desculpa, da minha aplicação, vai procurar essa aqui tasks, e se ele achar, ele vai retornar para mim o valor. Então, se eu achar algum valor aqui, eu faço o parse dele, porque ele é um objeto JSON serializado, vocês vão ver mais aqui para frente. E eu faço o parse, eu converto esse cara para um objeto,
E se esse objeto for diferente de undefined, significa que eu tenho realmente um objeto salvo previamente, e aí eu vou lá e seto o estado da aplicação para as tarefas que estavam salvas no local storage, tá? Esse aqui é o load. Como que eu faço o update, então? Como que eu faço o save? Eu uso esse método de lifecycle chamado component will update. O component will update, como é de se esperar, ele vai ser invocado toda vez que um componente for atualizado. Por um componente ser atualizado, a gente entende que ele foi... Ou ele teve atualização das propriedades, que são as próprias, ou ele teve atualização do estado. Quando acontece alguma atualização ou de props ou de state, ele invoca esse método e passa para você esses dois parâmetros, o next props e o next state. Nesse momento, o next... Se você estiver atualizando o estado, por exemplo, aqui ele vai passar o estado novo para você. E o this.state.tasks, nesse momento, ele estaria referenciando o estado antigo, tá? Nesse caso, o que eu quero? Eu quero o estado novo, né? O que o cara acabou de fazer. Então eu pego esse next state aqui e dele eu chamo quais são as tarefas. Então no meu estado novo, quais são as tarefas? Eu pego esse objeto, serializo ele usando JSON.stringify e salvo ele dentro dessa linha aqui, ó. E eu dou uma aqui para ele de tasks, que é a mesma aqui que eu vou referenciar aqui em cima. Tá? Então é bem tranquilo. Ou eu uso getItem para carregar, ou eu uso setItem para setar. Eu uso o JSON parse para fazer o parse de uma string para um objeto, JavaScript, e eu uso o JSON.stringify para serializar esse objeto, ou seja, para torná-lo string. Beleza? São esses dois métodos de hook que eu preciso utilizar. Então, cada alteração que eu faço aqui, eu já tinha mostrado antes, ele vai chamar o componente update, vocês vão ver a alteração sendo feita. Então, por exemplo, o que vai chamar componente update? Cara, basicamente, se eu alterar o estado, então se eu clicar aqui, ó, nesse componente, ele vai alterar o estado dele, como a gente está vendo aqui, o ASD aqui, ele está com 2 active true. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para active false. Então eu alterei meu estado. Se eu alterei meu estado, ele vai vir aqui na aplicação, local storage, e aqui dentro às vezes vai ser meio difícil de ver, nessa string aqui. Mas tá vendo aqui, ó, esse ASD aqui tá com active false. Ele já salvou aqui. Então toda alteração de estado e propriedades, ele vai vir aqui e vai salvar. Bem tranquilo. É um recurso interessante se você precisa persistir dados e você quer fechar a sua aplicação, abrir ela de novo e continuar os dados ali. E você não quer fazer uma implementação de banco de dados porque é uma aplicação muito simples, né? Nesse caso aqui eu não preciso sincronizar isso aqui entre vários aplicativos, é bem simples a aplicação, então eu posso usar local storage como armazenamento. Bem tranquilo. Aqui, então, vem os métodos que eu faço para manipular. Essa parte está demorando um pouco mais, tá? Porque esse componente, na realidade, é o componente-chave. Então, se a gente entender tudo que ele faz, quando a gente for migrando para os outros componentes, a gente só vai ver qual que é a estrutura deles, né? Como que eles são montados e como que eles referenciam os métodos do método componente que tem o estado, tá? Então, se a gente entender o que os métodos de gerenciamento de estado fazem, a gente basicamente entende o restante da aplicação. Quando eu for adicionar uma task, que é o submit desse form aqui, o que eu faço? Eu recebo um evento, tá? Porque o onSubmit, ele é um evento. É um synthetic event? Mas ele é um evento. Synthetic event só para relembrar, a gente explicou em Hangouts passados, é que o React, ele não gera um evento real do DOM. Ele permite que você manipule eventos sintéticos. Esse evento sintético, ele tem, vamos dizer assim, mais informações. Ele tem as informações geralmente que você precisa para trabalhar, tá? Ele não é tão poluído quanto o event do DOM. Então, você consegue usar ele para ver quais são as keys pressionadas, por exemplo. É bem útil isso. Então, ele sempre disponibiliza um evento sintético para você. Então, você tem que olhar a API dos caras, Synthetic Events, e ver o que você consegue trabalhar em cima disso. Nesse caso, a única coisa útil que eu usei do evento é o Prevent Default. Esse cara é bastante utilizado quando você quer evitar o comportamento padrão daquele
daquele evento. Por exemplo, quando eu faço o submit do meu form, o comportamento padrão é que ele faça um post. Quando ele vai fazer um post, ele vai pegar todas as informações aqui que estão no meu formulário, que tem propriedade name, que tem propriedade name, por exemplo, vai fazer um objeto de um payload, por exemplo, e vai enviar. E vai recarregar a página. Mas isso não é o que eu quero fazer, tá? Eu quero que quando eu clique nesse botão aqui, eu simplesmente adicione ele e não faça mais nada. Então, para isso, eu preciso evitar o comportamento padrão do submit do meu formulário. Então, eu vou lá e dou um event.prevent default. É bastante usado também em links, quando você tem um link lá que ele vai fazer alguma coisa que não é o comportamento padrão, então você vai ter que vir aqui em event.prevent default, tá? Esse cara aqui é bastante usado. O que eu faço então? Lembra que eu referenciei aqui, ó, o meu input com ref? Eu usei ele aqui, o task input. Então, essa informação vai ser importante quando eu for adicionar uma tarefa. Porque o cara tá escrevendo aqui alguma coisa, quando ele for fazer o submit no meu formulário através desse botão add, eu preciso saber o que o cara digitou aqui dentro. Então eu vou usar esse this.taskInput. Então eu vou lá e pego this.taskInput.value, aí eu faço o trim da informação só para tirar os espaços. Essa vai ser a minha descrição. Se a descrição que o cara informou aqui para mim for maior que 0, o tamanho dela for maior que 0, significa que ele digitou alguma coisa para mim. Então, se ele digitou alguma coisa, eu crio uma chave. Usei esse UID aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Provavelmente eu não vou conseguir invocar o UID por aqui. Não vou. Mas basicamente ele vai gerar esse número aqui, ó. Tá? Esse identificador único. Eu não lembro da sigla, acho que Unified Identifier, alguma coisa assim. Mas é um ID único que ele vai gerar. Cada chamada que eu for fazer para essa função. Tá? Que é esse carinha aqui. Tranquilo. Eu poderia usar o date.now também, tá? Tem muita gente que usa. Esse cara aqui, ó. Ele vai gerar a quantidade de milissegundos desde, sei lá, 1º de janeiro de 1970, se eu não me engano. Então vai ser sempre um número único a cada milissegundo, se eu não me engano. Então, é uma informação que é suficiente para ser classificado como identificador único do seu elemento. Mas nesse caso, eu quis usar o UID para inventar um pouco aqui. Aí, finalmente, eu vou criar o objeto que vai ser persistido, que é um objeto task. Tá? Que é o meu objeto task. O que ele vai ter, então? Ele vai ter a ordem, que ele vai ser adicionado. Desculpa. A ordem que ele vai ser adicionado vai ser sempre o último da lista. Então, o que eu faço? Como minha task aqui, ele é um objeto, então basicamente minha task é um objeto assim, tá? A task vai ter um ID aqui, AA, BBB, CCC. Aqui dentro, só precisa entender como está a estrutura. Tem um active true, por exemplo, um order 1. E tem um description aqui de ABC. Tá? Essa é a estrutura da minha task. Então, para eu poder identificar todas as tarefas que tem dentro do meu objeto tasks, ele não é um array, ele é um objeto. Como é que eu itero por isso? Aí eu preciso usar esse cara chamado object.getOnPropertyNames. Então, se aqui eu tiver uma segunda tarefa com DDD, BBB, CCC, esse object.getPropertyNames aqui, ele vai me retornar a ABCC e DDD, BBB, CCC, tá? Ele vai retornar essas duas keys aqui, ó. Eu posso até demonstrar isso para vocês aqui no console. Vai falar, pô, mas por que você usou esse método tão complicado? Assim, eu achei que era mais prático, porque eu conseguiria referenciar. Parece complicado, mas é mais prático. Eu consigo depois referenciar os objetos por key. Eu tenho meu objeto. Só que se eu precisar saber, como esse cara aqui não é um array, precisar saber todas essas chaves aqui, AA, BBB, CCC, eu uso object.getOn
property names, e aí eu passo tasks. Não, Tá aqui. o nome do método é bem sugestivo, aliás. Sim, ele pega todos os nomes de propriedades. Exatamente. Beleza? Então ele pega aqui, nesse caso, ele vai achar duas. Isso quer dizer que se eu tenho duas propriedades dentro do meu objeto tasks, significa que eu tenho dois objetos tasks, já que cada propriedade é o ID de um objeto. Beleza? Só para você entender como que foi estruturada aqui a aplicação. Então eu pego o length dela e coloco isso como ordem. Então, vamos imaginar aqui o primeiro fluxo. Quando eu estou adicionando o primeiro elemento, o meu tasks não tem elemento nenhum. Então é um objeto vazio. Então o length dele vai ser 0. Isso quer dizer o ID do primeiro elemento vai ser 0. Na segunda vez que ele for passar aqui, eu já vou ter um elemento lá. Então esse get onProperty names thisStateTest.length vai retornar 1. Eu estou adicionando um segundo ainda. Então esse ID vai ser 1. Então ele vai se comportar da maneira esperada, tá? O primeiro cara vai ser order 0, o segundo vai ser order 1, o terceiro vai ser order 2, por aí vai. O que eu adiciono aqui também? A descrição que eu peguei do input. E por final, eu sempre adiciono meu elemento como ativo, né? Porque eu suponho que o cara está adicionando uma tarefa e ela ainda está pendente para ser feita. Então ela tem que estar ativa. Beleza? Isso aqui é a maneira curta de fazer declaração de propriedades de objetos. A maneira longa seria essa. Mas como o nome é igual ao valor, à variável que mantém esse valor aqui dentro, eu posso simplesmente escrever o nome da variável aqui que ele identifica que também vai ser o nome do atributo que está sendo atribuído no objeto. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu criei o meu objeto task. Eu sei qual que é aqui que ele vai ter e eu sei como que vai ser a estrutura do meu objeto task. O que eu preciso fazer agora? Preciso adicionar ele dentro do meu estado. Então eu vou lá e crio um novo objeto tasks que ele tem todas as tarefas que já foram criadas previamente, só que eu vou lá e crio uma nova. Eu vou lá dentro desse objeto e dentro desse objeto eu coloco uma key, que é essa key nova aqui, e aí eu atribuo para essa aqui o novo objeto que eu criei, essa task. Esse cara aqui, eu não sei se a gente falou, acho que a gente não falou ainda. Isso aqui é avaliação dinâmica de propriedades. Tá? O que isso quer dizer? Quando a gente está criando um objeto, a gente tem que passar para ele, como chave aqui, né, como nome da propriedade, alguma coisa que seja fixa. Eu não consigo passar uma variável para ele. Né? Então, se eu tiver aqui uma variável property name igual a sei lá, name, vamos colocar aqui. Eu vou criar um objeto aqui em que eu quero que a propriedade name dele seja Elton. Mas o que acontece aqui? Quando eu referencio dessa maneira, na realidade o nome da minha propriedade não vai ser o valor dessa variável, ele vai ser property name. Tá? Então se eu criar esse objeto aqui e ver o que ele tem, ó, ele criou com o nome property name, ele não criou com o valor dessa variável. Como que eu faço para ele criar com o valor name? Eu preciso usar os colchetes, tá? Então, se eu usar os colchetes aqui, ó, significa que ele vai avaliar essa expressão antes. Ele não considera isso aqui como nome, ele considera como uma expressão que ele vai avaliar. Eu não posso declarar com not. E aí sim, ele fica com o name L, tá? Então essa aqui é a avaliação dinâmica de nome de propriedade. Por que eu precisei fazer isso aqui? Porque eu vou criar uma key nova. Então se eu for criar uma key nova aqui, ó, eu não sei qual que é esse valor previamente, ele está dentro de uma variável, está dentro dessa constante key aqui, ó. Então eu vou lá e avalio isso aqui para saber qual que é o nome, e aí eu atribuo o objeto para ela. Aqui, ó, eu estou usando o spread operator. Isso quer dizer que ele vai copiar todos esses objetos que estão aqui e ainda vai adicionar tarefa nova. Vamos ver como que isso aqui fica também, ó, dá para mostrar. Eu tenho aqui as minhas tasks. Se eu fizer tasks... eu acho que eu não vou conseguir usar o spread operator aqui, né? Eu consigo. Poxa, isso é bom. Aí se eu for adicionar aqui, por exemplo, uma variável,
Vamos criar um ID aqui. Vamos criar um ID... My Unique ID. Então, se eu for fazer isso aqui, ó, nas tarefas, eu consigo vir aqui e falar para ele usar o meu ID. E dentro desse cara eu vou criar um objeto novo. Vou criar um objeto com vamos colocar aqui active. O primeiro cara que ele tinha, deixa eu lembrar aqui, era o order. Vou colocar order 100. O segundo cara aqui é o description. O description dele vai ser my new item. E aí o active dele vai ser false. Perceberam? Com esse macete aqui de fazer um spread no tasks, ele pegou tudo que estava dentro do tasks e aí ele conseguiu adicionar um objeto aqui no final, com uma unique ID. Tá? Então eu usei essa estratégia, que é bem utilizada, é bastante utilizada hoje em dia, na realidade, para você não alterar o estado do componente. Você não alterar um objeto, você cria um objeto novo com as mesmas propriedades do objeto antigo, com a adição das informações que você precisa. Beleza? Faz o spread no seu objeto e adiciona o que você precisa. É uma coisa bem comum que eles estão fazendo hoje em dia. Tranquilo? Então eu vou lá, criei uma cópia das minhas tasks, adicionei minha tarefa aqui e eu vou lá dar um set state. Simplesmente isso. No final das coisas, eu pego esse input que eu tenho, limpo o campo e foco nele de novo. Então vocês veem que toda vez que eu digito alguma coisa aqui do Enter, ou eu aperto esse mais aqui, porque o Enter dentro do único input ele dispara o submit do form também, né? Mas se eu clicar aqui ou apertar Enter, ele setou o foco aqui de novo e limpou a informação. Porque geralmente você quer adicionar tarefas novas, você não quer ficar limpando o campo, né? Então ele faz isso também. Para deletar task, o que eu preciso fazer? É um pouquinho mais complicado. Para deletar task, eu passo para ele qual que é aqui. Então, eu tenho aqui, basicamente, ele vai passar para mim, ó, eu quero que você delete o objeto AABBBCCC, por exemplo. Esse objeto aqui. O que eu faço? Eu copio o tasks de novo e eu vou lá e deleto esse cara. Ou seja, nesse tasks que eu tenho aqui de exemplo, se eu vir aqui e fizer um delete do meu ID. Só uma dúvida aqui, esse teste aí tá vindo do... Esse que você pega de novo, ele tá dentro do componente? Pô. Esse aqui que eu tô mexendo? Não, essa constante teste que você falou que você declara... Ah, não, você tá pegando o estado, desculpa. Isso, cara, tô pegando o estado. Viajei. Ah, tranquilo. Então, a gente usa o delete, então, para deletar uma propriedade de um objeto. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a minha task anteriormente... Opa, aqui, ó. Ela tinha o AABBBCC e o MyUniqueID. Aí eu vim aqui e fiz delete do tasks ID, que é esse cara aqui. Aí quando eu fui exibir de novo o tasks, ele já não tinha mais o ID, tá? Então você precisa deletar, tipo, eu vou deletar agora o AABBBCC. O que eu faço? Delete tasks. E aqui eu tenho que passar o AABBBCC. Beleza? Agora se eu colocar os tasks aqui, ele já não tem mais o AABBBCC. Tá? Essa é a maneira de deletar a propriedade de um objeto. Beleza, então eu deletei essa propriedade, o que eu preciso fazer? Toda vez que eu excluo, eu preciso reordenar minha lista. Tá? Esse cara é importante. Porque ele vai ficar senão ele vai ficar com gap na minha lista. E se ele ficar com gap na minha lista, quando eu for usar esse add aqui pegando length, ele não vai ser mais verdade. Então, por exemplo, se minha lista tem 5 elementos, tem 4 elementos, vamos pegar esse exemplo aqui, tem 4 elementos. Eu excluo esse cara e a minha lista tá assim, 0, 1, 2 e 3. Se eu excluir esse cara aqui, ó, por exemplo, ele vai ter aqui, ó, 0, 1 e 3. O próximo cara que eu for adicionar, ele vai ver quantos elementos vai ter na minha lista. Ah, tem 3. Então, meu ID vai ser 3, só que aí o ID vai conflitar com esse cara que já existe.
tá? Então por isso que eu preciso reordenar minha lista, para que quando eu for usar esse novo elemento, ele sempre esteja com a order igual à quantidade de elementos da lista. Então eu preciso fazer essa reordenação. Como que eu reordeno? Eu pego todas as tarefas, pego quais são as keys delas, ordeno usando o sort. Então ele pega a left key e o right key. Eu identifico quais são as tarefas que tem essas duas keys aqui. Porque lembrem, ele está iterando pelas keys do meu task, das minhas tasks. Eu não estou iterando pelos objetos ainda, estou iterando pelas chaves deles. Então quando eu tenho as chaves, eu pego os objetos e aí eu comparo o order dele. Tá? Quando eu faço isso aqui, significa que se o left order for menor, ele vai ter um ID -1. Se for igual, vai ter 0. Se ele for maior, vai ter o ID 1. O retorno 1, vamos dizer assim. Melhor dizendo, não é negativo, não é -1 e 1. Na realidade, são retornos positivos e retornos negativos que influenciam, tá? Então, se o left for menor que o order, esse cara vai dar como se fosse -1, né? Oba! O right vai ser -1. Aí se o right for menor que o left, vamos deixar tudo mesmo jeito, né? Aí esse cara vai retornar 1. Agora, se eles forem iguais, é como se ele estivesse retornando 0. Tudo bem que isso aqui não é bem 1, tá? Isso aqui vai ser, sei lá, vai ser -n. Melhor colocar -n. Então, dentro do mecanismo lá de ordenação, se esse número aqui retornado for negativo, ele sabe que o valor à esquerda é menor. Então ele sabe que ele tem que vir antes. Se o número que está à direita for o número menor, então ele sabe que esse cara aqui vai retornar um valor positivo. Se eles forem iguais, independente a ordem que eles forem aparecer, tá? Lógica por trás do sort. Uma vez que eu tenho todos os elementos ordenados, eu itero por eles e vou resetando a ordem. Tá, eu falo que a ordem aqui vai ser a ordem de... Então o primeiro elemento vai ser ordem 0, o segundo vai ser 1 e por aí vai. Uma vez que eu ordenei, eu reseto aqui as minhas tasks. Beleza, ó, estamos quase acabando aqui o to-do list. O que acontece? Quando eu faço o toggle aqui, ó, eu preciso atualizar o estado de um objeto só, que é o estado desse objeto aqui, ó. Eu preciso atualizar o active dele. Então, esse toggle task, ele recebe aqui e recebe a task. O que ele vai fazer, então? Eu vou criar uma tarefa atualizada com esse novo estado. Então, eu copio essa tarefa que ele já tem, seto o active pro contrário do estado active. Então, se essa task vir para mim com active true, ele vai retornar um active false. Se tiver com active false, ele vai retornar active true. Então, eu sempre inverto o estado active da minha tarefa. Aí, beleza, uma vez que eu criei uma tarefa atualizada, eu atualizo essa tarefa aqui na minha lista de tasks. Então, eu vou lá e copio a minha lista, o meu objeto tasks, usando o spread operator. E vou aqui, em cima da minha task com essa aqui, ó, eu atualizo ela com o update task. Então, esse cara ele vai substituir o conteúdo que já existe aqui dentro. O spread operator ele tem essa função também, tá? O spread operator junto com novas propriedades. Tudo que vem à direita tem prioridade. Isso quer dizer que se tivesse um key aqui, um objeto a igual a 1, essa aqui vai ter prioridade em cima dessa aqui, ó, porque ela aparece depois. Tá? Isso é importante saber também. Beleza, uma vez que eu criei agora o meu novo objeto tasks, eu vou lá e seto o estado. Então vou lá, então relembrando, eu passo para ele qual que é aqui, passo a task, eu crio um novo objeto tasks com um active igual ao contrário do active que eu tenho, crio um novo objeto tasks com esse objeto que eu acabei de criar e atualizo meu estado. Quando eu faço o edit aqui, ó,
já coloquei A, né? Por exemplo, editei, ele precisa chamar um método chamado Update Task Description. O comportamento é bem parecido com esse, só que eu fiz um pouquinho diferente, só pra gente ver as possibilidades. Aqui eu não passo a tarefa, eu passo a descrição. Então, eu pego essa aqui e pego a descrição. O que eu faço? Eu identifico qualquer tarefa que tem essa aqui. Fui lá, achei a tarefa? Achei. Eu crio uma cópia dela, usando o Spread Operator, e eu vou lá e atualizo a descrição para a descrição que eu recebi. Nesse caso, eu não preciso passar aqui valor aqui, ó, porque o meu description é igual ao nome da a minha chave e meu valor tem o mesmo nome aqui, ó. Então eu posso passar só description. Funciona. Uma vez que eu tenho minha task atualizada, eu faço a mesma coisa. Eu atualizo ela nas minhas tasks, criando uma cópia das tasks e atualizando a sua propriedade. E aí eu vou setar o estado de novo. Beleza. Tranquilo. O que mais eu preciso saber? Ordenação. Toda vez que eu ordeno aqui, ó, eu preciso reordenar minha lista. Certo? Quando eu faço a ordenação da minha lista aqui, eu preciso atualizar todas as minhas tarefas. Então aqui dentro do meu update all tasks, ele recebe qual que é as tarefas novas e atualiza o estado. Eu vou usar esse cara para quando eu for fazer essa ordenação. Porque quando eu fazer a ordenação, aqui por exemplo, ele vai recalcular todas as orders, todos os orders aqui, vai passar para mim um objeto já atualizado. Ele passa para um objeto atualizado, só que ele não tem o poder de atualizar esse objeto lá dentro desse componente aqui. Então ele repassa a informação pro meu to-do list e esse cara sim vai lá e atualiza o estado. E o Remove All Tasks é o cara mais simples que tem, né? Que quando eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai vir aqui e vai atribuir para task um objeto vazio. Então é como se eu estivesse no meu estado inicial aqui. E aí? Tá? Aí era bom ter aquela perguntinha, tem certeza, né? Assim, o cara pode confirmar, pode colocar um prompt lá, né? Sim ou não? Olha, outra coisa que eu posso dizer. E fica muito complicado, porque assim, você usou o Bootstrap, né? Não. É isso? Não usei Bootstrap. Você não usou? Por que você chamou lá no index lá? Eu chamei o font awesome. Tá, desculpa. Font awesome. É que confunde porque eu usei o CDN do Bootstrap aqui, né? Tá. Mas eu usei só o font awesome. Eu vi meio de relance, é o do font awesome. Mas beleza. Eu acho que esse nome que ficou estranho, o nome do CDN lá dos caras, né? Porque ficou Max CDN, Bootstrap CDN, mas na realidade tu pegou só porque a palavra Bootstrap quer dizer outra coisa, né? Assim, significado, né? Sim. Sei lá, não sei. Cara, é bem estranho, que Bootstrap é tipo você tá puxando o cadarço da sua bota e você conseguir se elevar, sabe? É como você se auto-levantar. Assim, o termo é bem bizarro. Mas você se considera como se levantar do zero, assim. É bastante usado também em compiladores, né? Quando você precisa gerar, escrever código na linguagem que você tá gerando. Bem bizarro, assim. É legal o conceito. Beleza. Pessoal, esse aqui então é o componente do list, tá? Ele é o mais complicado, os outros são mais simples que ele, tá? Mas ele faz todo o gerenciamento de estado. Eu já adiantei e mostrei para vocês como é feito todo o gerenciamento de estado aqui dentro, para que quando a gente vê as funções sendo referenciadas depois, fica mais fácil de entender o que esse cara tá fazendo. Por exemplo, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar como que essa lista aqui, ó, essa lista aqui embaixo é gerada. Então vem aqui no meu to-do items, que ele recebe as tasks e os métodos, 4 métodos. Excluir, fazer o toggle do state, atualizar todas as tasks e atualizar a descrição. Esse cara, ele só tem aqui o método render, ó, só pra vocês verem como ele é mais simples. O render dele, o que ele faz?
eu itero sobre todas as keys das minhas tasks. Então, que nem eu falei para vocês aqui, ele vai iterar sobre esses nomes aqui, ó. Eu vou ordenar esse cara. Só que perceba, ó, eu vou ordenar ele, ó, de maneira descendente. Por isso que vocês verem que quando eu adiciono aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele vai pro topo da minha lista. Porque eu tô ordenando ele de maneira decrescente, tá? Se eu ordenar ele de maneira crescente, vou fazer aqui salvar, vocês vão ver que esse 1, 2, 3 vai aqui pra baixo. Olha lá. Tá, então aqui eu tenho controle sobre como o meu objeto está sendo exibido. Só que agora vai zoar um pouco o meu move, né? Eu vou voltar aqui, deixar como tava. Beleza. Uma vez que eu ordenei de maneira decrescente, eu pego cada key desse objeto e eu gero um LI. Ou seja, eu gero um list item. Porque esse cara aqui na realidade nada mais é do que uma lista não ordenada. Aí beleza, eu gerei uma lista não ordenada. Só que eu falo, beleza, mas uma lista ordenada ela precisa estar dentro de uma lista. Uma lista de LIs, ela precisa estar dentro de um elemento UL ou de um elemento OL. Tá? Eu não estou vendo esse UL e OL aqui, né? Onde que eles estão? Eles estão dentro desse sortable list. Então esse sortable list aqui, ó, o que ele tem? Ó? Ele recebe as tarefas, ele recebe o método que atualiza todas as tarefas e ele recebe, ó, essa lista de LIs que eu criei, ó. Essa lista de LIs aqui, ó, eu coloquei nesse const items. Esse cara vai gerar aqui um monte de LIs. Esse cara vai gerar 4, né? Então não é um monte assim, mas ele vai gerar 4 LIs. E aí depois ele vem aqui, ó, e coloca todos os LIs aqui dentro. Então o que a gente sabe que esse sortable list precisa ter? Esse cara tem que gerar para mim ou um OL, ou um OL, ou um UL, tá? Ou um ordered list, ou um unordered list. Só esses caras podem conter LIs. Então esse cara sortable list, ele vai gerar para mim, ó, um UL. E aí vem o uso do drag and drop. Para usar o drag and drop, eu usei esse sortable do React Sortable.js. Então, o jeito que ele trabalha é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Basicamente, ele tem um componente chamado sortable e que você define qual que é a tag wrapper, né? Qual que é a tag que vai encapsular. O que isso significa? Ele define, ó, essa tag aqui, ó. Tá vendo? Tem uma sortable list, um sortable, qual que é essa tag aqui, ó? Se eu vir aqui, ó, e falar que eu quero uma ordered list e salvar, não vai fazer muita diferença aqui pra gente, né? Porque eu não tô exibindo os pontos nem as numerações. Mas se a gente ver aqui, ó, ele criou um OL, ó. Tá vendo? Isso aqui que é importante a gente saber. Que esse tag aqui, na realidade, vai ser qual que vai ser o elemento que vai encapsular esse sortable. Beleza, eu quero uma lista não ordenada. Eu defino quais o class name normal que eu vou usar aqui no meu CSS. Eu tenho opções de animação, que é o tempo que demora para fazer essas transições aqui. E aí eu tenho, para mim, o evento mais importante desse cara, que é o onChange. Então esse componente fornece para mim esse evento que fala para mim qual que é a lista ordenada de chaves, qual que vai ser a instância sortable e qual que é o evento. Esses caras aqui não me importam muito, me importa esse cara aqui, ó, order keys. Vou até mostrar para vocês como que fica no console, ó. Toda vez que eu movo um componente. Toda vez que eu movo um componente, ó, ele gera para mim, ó, essa lista essa lista aqui de elementos. Então, por exemplo, ele falou que o primeiro elemento aqui é o C542E01. Como minha lista está ordenada decrescente, então eu suponho que esse cara aqui seja o ASD. C5. Olha lá, ASD. É o elemento de índice 0. Tá. Então ele fornece para mim a ordem que os elementos aparecem aqui.
toda vez que eu faço uma ordenação. Então se eu jogar esse cara pra cá, ó, o meu order atualizou pra 1. Vocês podem ver aqui que na lista, ó, ele como tá ordenado a decrescente, ele desceu uma posição. Então esse cara aqui eu uso para saber qual que é a ordem das minhas keys após a ordenação. Uma vez que eu estou de posse de qual que é a ordem delas, eu simplesmente itero sobre esse cara, eu faço o reverse dele, né? Porque lembra que minha lista está ordenada de maneira decrescente, então tem que fazer o reverse. E aí quando eu tenho essas listas na ordem em que elas têm que ser armazenadas, eu faço um for each e atualizo o order. Beleza, mas eu não tenho o poder de atualizar o estado da minha aplicação. Quem tem o poder de fazer isso é só o to-do list. Então eu vou lá e chamo um método que foi passado para mim chamado update all tasks e passo as tasks atualizadas. Então toda vez que eu movo aqui ele vai chamar um change, eu reordeno a minha lista, atribuo um novo order para cada task que eu tenho. Perceba que eu copiei as minhas tasks, tá? Eu não estou trabalhando em cima do objeto original, eu fiz o spread aqui. Então eu copio as tasks, reordeno e falo para o to-do list atualizar todas as tasks. Então a gente chama esse update all tasks aqui. Beleza. E aí eu exibo aqui dentro do meu sortable o children, né? O props children, porque eu estou passando aqui para eles o items. Lembra que tudo que tiver entre a tag de abertura e a tag de fechamento de componente é considerado children, é considerado filho daquele componente. Para você renderizar esse cara, você precisa usar o props children, que foi o que eu usei aqui. Então esse cara vai gerar a lista de LIs. Então assim, eu achei mais simples do que eu pensava, a page de drag and drop. Ou a gente dá pra fazer agora aquele esquema de board de Kaizen, cara, usando esse drag and drop aqui, ó. Arrastar a história. Sim. Tava pensando nisso. Aqui já ficou bem mais complexozinho o negócio, né? Aham. Não, mas essa API do drag and drop dos caras é bem legal, você consegue agrupar as informações e tal. Beleza, então esse cara aqui ele vai gerar uma UL ordenada. Basicamente o que a gente tem que pegar daqui ele vai gerar uma UL ordenada e que você consegue fazer drag and drop. E que toda vez que você faz o drag and drop, você consegue identificar a ordem que os elementos aparecem, e aí você consegue usar essa ordem que os elementos aparecem para atualizar o estado da sua aplicação. Tá? Foi esse cara aqui. Então ele precisa das tasks e do update all tasks. Outro cara importante, eu até deixei um comentário aqui, ó. Eu não sei se vocês estão acostumados, mas fazer comentário em JSX é assim, tá? Você precisa abrir uma chave, colocar o comentário e fechar a chave. Como aqui eu tô dentro do JSX, eu preciso comentar desse jeito, tá? Eu não consigo comentar só com barra, que nem eu faço aqui. Uma coisinha chata, mas importante saber aí quando você vê nos códigos aí, como é que os caras comentam no JSX. O Data ID aqui, ó, é o cara que aparece aqui pra mim. Então, nesse caso, para cada change que eu faço, ele vai exibir para mim uma lista ordenada de Data ID. Se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero que ele exiba JSON.stringify, eu vou zoar toda a minha aplicação fazendo isso, né? Tudo bem. Task. Toda vez que eu ordenar aqui, ó, percebam, o que chegou aqui para mim agora foi o Data ID, ó. Tá vendo aqui, ó? Então o Data ID para mim vai ser basicamente o que vai ser exibido, o que vai ser trazido aqui para mim nesse order keys. Nesse caso eu falei, toda vez que eu quero ordenar, a única coisa que eu preciso saber é a chave, porque pela chave eu consigo chegar no objeto. Então aqui no Data ID eu falei, se você deixar, quando você ordenar e trazer para mim só as chaves, eu consigo pegar essa informação e consigo ordenar os meus elementos. Agora, quando eu faço assim, o que ele traz para mim é só as chaves. Refs, tranquilo. Refs nesse caso não, né? Refs? Refs.
Não, o ref ele não traz, não. Eu acho que eu até consigo criar um ref aqui e passar para ele como data ID, mas nesse caso acho que eu estaria complicando à toa. Eu tenho uma referência direta com o elemento do DOM aqui. Mas se fosse um elemento complicado, será de vários media players aqui, por exemplo, é uma opção. Beleza. Então o Data ID eu só uso para isso. O que eu sempre preciso colocar nos LIs, né? A gente lembra, se eu não colocar esse key aqui, ele vai ficar chiando que... Deixa eu até fazer de novo para a gente relembrar o problema. Ele fala que cada filho em um array ou iterator tem que ter uma propriedade key. Porque o React precisa saber qual elemento ele vai atualizar, tá? Ele precisa ter uma key para isso. Beleza. Então a gente sabe aqui como tudo items foi feito, como sortable, só falta o task. O task, para mim, é esse elemento aqui, ó. Tá dentro do LI. O que ele precisa saber? Primeiro, qual que é a task que ele está gerenciando. Percebeu? Eu não preciso passar todas as tasks, eu preciso passar só a task que ele precisa gerenciar. Eu passo também o aqui como índice, porque eu preciso usar essa aqui lá dentro da minha aplicação. Perceba que a task em si, se a gente for voltar aqui, ó, e ver as tasks, a task é esse objeto aqui, ó. Esse objeto não tem aqui. Não tem o atributo key. Quem tem é só o pai dele, ó. É só o tasks. Então, se eu tiver só esse task aqui, eu não tenho acesso aqui. Por isso que eu preciso passar o index. Aqui dentro. Então, eu falei que o index é igual a essa aqui. Eu não passei assim, ó, porque key é uma propriedade reservada do React. Então, como eu quero manter referência para a chave do meu objeto, eu tive que passar como index. Senão ele enxerga que eu estou querendo fazer isso aqui, ó, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero passar aqui para ele poder referenciar lá dentro. Beleza, eu passei o index. Aí eu passei os três métodos que eu preciso gerenciar. O que eu preciso gerenciar dentro da minha task? O update, aqui ó, o toggle, que é esse cara aqui. O delete, que é esse cara aqui. E o update task description, é quando eu faço isso aqui. Então eu preciso passar esses três métodos para minha task. E finalmente, o que minha task faz? Vou aqui no render. Tô acabando já, hein? Ó, vai dar antes do meio-dia. No render da minha task, eu referencio ela via props, né? Props task. Aí eu verifico. Se a minha task estiver ativa, eu vou atribuir uma classe task ativa. Se ela estiver inativa, eu vou atribuir uma classe task inativa. Porque aqui no meu task CSS eu tenho estilos diferentes para quando está ativo e para quando está inativo, tá? Quando está inativo, por exemplo, ele aparece esse text decoration como line through e a opacidade também diminui. Por isso que ele fica mais clarinho assim. Então eu preciso saber qual classe que eu preciso aplicar. Cadê aqui? Então eu dou a class name aqui de task só para poder gerenciar aqui no meu CSS. A classe do meu span vai ser essa classe aqui que eu defini aqui em cima. Eu peguei esse array aqui, fiz um join, tranquilo. E esse cara também, para eu poder fazer esse toggle, eu preciso atribuir um link para esse objeto ser clicável. Então, dentro do LI, eu criei esse div, esse span e esse link. Então, esse link é o cara que vai ser o gatilho para ele atualizar o estado da tarefa. Quando eu clicar nele, então, eu vou chamar o toggle task state, que é aquela função que eu recebi, que simplesmente vai aqui e inverte o estado da minha seleção. Então, se estiver ativo, ele vai para inativo, se estiver inativo, ele vai para ativo. Tá? Então, tudo isso acontece no clique do meu link aqui. E o texto do meu link vai ser a descrição da minha task. Tá? Só para vocês verem que é isso aqui mesmo, eu posso colocar mais description. Então vai aparecer aqui a e a descrição.
tá? É o texto que está sendo exibido aqui, ó. Beleza. E eu criei 2 botões. Eu criei um botão de remover task e um botão de atualizar, tá? De remover, de atualizar. Eles têm as classes aqui que eu usei para gerenciar. Usei para o CSS, que é o botão e o shadow, que são herdados aqui do Web CSS. E eu usei os ícones do Font Awesome. E aí vem, eu coloquei um title aqui também, que é o tooltip, tá? Então se o cara ficar com o mouse aqui em cima, ele vai ver os tooltips. E num clique do remover task, eu chamei o delete task. E num clique do update task, eu chamei o update task description. Perceba que eu chamei eu chamei os métodos locais, eu não chamei os métodos do props. Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa antes de chamar o método herdado. Eu só dei o mesmo nome para facilitar aqui. Então o delete task e o update task são métodos internos aqui, meu. E o toggle state também. Então para isso eu precisei criar o bind normal. O que o toggle task faz? Que é quando eu clico no link aqui, ó. Eu vou dar um prevent default, porque senão ele vai tentar abrir, ele vai tentar recarregar a página, porque eu coloquei um href igual a jogo da velha, tá? É que se eu tirar esse cara aqui, ele fica sem um link. Eu preciso pôr algum link e eu preciso colocar esse cara aqui. Só que se eu deixar o comportamento padrão, ele vai recarregar a página, não é isso que eu quero. Então eu dei um prevent default aqui também. E aí sim, eu chamei o método que foi passado para mim, passando qual que é o index, ou seja, qual que é aqui desse objeto task. E aí eu passo para ele qual que é a minha task. A gente já viu como é que esse cara funciona, então vamos passar para o próximo método. O delete task, ele simplesmente chama o delete task que passou para mim, só que eu preciso passar qual que é aqui, né? Então, deixa eu dar um close all aqui. Others. O meu delete task ele só espera aqui, ó. Então eu vim aqui e passei só o index, né, que é aqui do meu objeto. Bem simples também. O update task description é o cara que dá esse pop-up aqui, ó. Então o que acontece aqui, ó? Tem uma marotagem, né? Eu vou lá, coloco o texto igual o texto da tarefa que eu tenho. Isso quer dizer que eu já adianto o trabalho do cara aqui, ó, já coloco qual que é o texto que já está atualmente na propriedade. Se ele quiser alterar só, sei lá, uma letra específica aqui, por exemplo, ele já sabe qual que é o estado atual da tarefa dele, o que ele vai precisar alterar. O que acontece? Se o cara apertar cancelar, esse cara aqui para mim vai chegar como undefined. Só que se o cara ele não escrever nada aqui, ó, deixar vazio, esse cara não vai chegar como undefined, ele vai chegar com uma string vazia. Então são dois comportamentos diferentes. Quando ele cancelar ou quando ele deixar vazio e apertar OK. Então eu estou lidando com esses dois cenários, tá? Deixa eu apertar cancelar aqui, porque eu não quero apagar. Se ele não chegar como undefined aqui, ou seja, se o cara clicou em OK, eu faço alguma coisa. Agora, se o cara clicou em cancelar, eu não faço nada, não preciso alterar o estado da minha aplicação. Então, muito bem, se ele alterou, eu verifico. O texto é maior que 0, ou seja, o cara digitou alguma coisa? Digitou. Se ele digitou alguma coisa, eu chamo o update task description. Foi o texto novo que o cara digitou aqui. Aí eu passo também qual que é o índice que tem que ser atualizado. Mas se o cara não digitou nada, ele apagou, eu suponho que o cara quer apagar a tarefa. Então eu vou lá e apago. Eu esqueci de mostrar isso também, né? Então, por exemplo, esse HH aqui, ó. Se eu editar e apagar todo o texto dele, eu não tenho mais texto para exibir. Então não tem por que eu manter esse elemento aqui. Então se eu apertar em OK, ele vai excluir o elemento também. Eu quis que a funcionalidade fosse assim, tá? Então por isso que eu implementei dessa maneira aqui. Porque eu acho que não fazia sentido exibir um elemento sem valor. O que eu poderia ter feito? Eu poderia validar se a informação estava diferente de vazio antes do cara clicar em OK.
Se ele clicar em OK com vazio, fala, ó, o texto tem que ser, não pode ser vazio, tem que informar alguma coisa. Mas eu preferi não ficar mostrando mensagem pro cara, porque essa aqui já é uma mensagem, né? Já é um prompt. Eu não quis mostrar outro prompt falando para ele se ele queria, mostrando para ele que a informação estava errada, mostrar um alert, por exemplo, achei que desnecessário. Então eu preferi optando por excluir a tarefa caso o texto fosse vazio. Beleza? Olha, apesar de ter demorado todo esse tempo, eu acho que é isso, hein? Se tiver alguma dúvida, o resto é tudo CSS que eu não mostrei, tá? Que eu achei desnecessário ficar mostrando CSS, que não é o intuito.